Já estamos gravando. Estão enxergando a tela aí, né? Sessão 2.2, beleza, Sim, pessoal? Pronto. tá, sim. Gente, é o seguinte, vou fazer uma revisãozinha aqui rapidinho, até porque Jane está começando agora, e é bom também que a gente vai rememorando alguns conceitos. Na unidade 1, nós falamos sobre a cientificidade do conhecimento, né? Nós falamos dos critérios de cientificidade na construção do conhecimento, temos o conceito de ciência, falamos sobre os tipos de conhecimento, né? O senso comum, aquele conhecimento habitual, né, empírico, falamos também do conhecimento filosófico, abordamos o conhecimento científico, né, falamos sobre o método científico, e na unidade 2, nós, na última aula, falamos sobre pesquisa, conceito de pesquisa, sobre também os métodos de pesquisa, qual o caminho até se chegar a a pesquisa, né? Então, tudo isso nós falamos na última aula. Então, é bom vocês darem uma pesquisada, né, nesses assuntos, estar relembrando, ok? E eu acredito que a partir da sessão 1.3, que está disponível no AVA, né? Porque em sala nós falamos 1.1, 1.2, aí teve essa paralisação, né, a suspensão das aulas por causa dessa pandemia, e aí a partir da sessão 1.3, que está disponível lá já no portal. Então, que bom que está bem acessível lá para vocês. Gente, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem me interromper, que a gente vai tentando, né, manter esse bate-papo, beleza? Bom, Pronto. O processo de pesquisa como uma das ferramentas de produção do conhecimento. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de pesquisa, certo? Após a análise desses tipos de pesquisa, nós vamos trazer alguns conceitos de tema, objeto, objetivo da pesquisa, delimitação do tema, certo? Como é que a gente faz a delimitação do tema? Como é que a gente vai elaborar o tema da nossa pesquisa? Qual o objeto da nossa pesquisa? Qual o objetivo da nossa pesquisa? Então, tudo isso nós vamos abordar na aula de hoje. Aqui a gente está rememorando alguns conceitos da aula passada. Ó, do ponto de vista científico, pesquisa é um procedimento organizado, racional e sistemático. Perceba que são características do conhecimento científico, né, que nós já falamos. Então, pesquisa é um procedimento que ele tem que ser organizado. Ficou mudo, Vini. ficou mudo. Não tô escutando nada também, não. Acabou o som. Tá passando o slide. Acho que travou. Foi. Tem gente já tentando acessar o AVA e a aula não tá Não tá conseguindo. conseguindo, né, Jane? Eu vi lá no grupo É. também. E quando Isaías entrou, que acabou o som dele. Alô, vocês estão ouvindo, gente? Agora sim. Ah, ótimo. Parou no sistemático. Carol, lembrando a você que é Renan, viu? Beleza, Renan? Bem-vindo, meu irmão. Gente, acho que teve um probleminha aqui no Microsoft Teams, mas agora vocês estão me escutando normal? Eu tô escutando Sim. normal. Pronto, beleza. Eu parei em racional, não foi? Sistemático, né? Certo? Certo. Então vamos lá. Aí, qualquer coisa, vocês podem me interromper, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, a pesquisa, o conceito de pesquisa que nós falamos na última aula, né? Pesquisa é o quê? Um procedimento organizado, racional e sistemático, né? E visa o quê? A produção de conhecimento, visa construir o conhecimento. E isso significa o quê? Buscar informações para compreender um determinado objeto, que é o quê? Que é fruto desse estudo, certo? E aí Ludin afirma que a pesquisa científica é uma atividade que vai visar dar resposta a determinados problemas, ok? Então vamos lá, vamos avançando. Pesquisa é a forma de construir conhecimentos científicos, certo? Então como é que a gente constrói conhecimento científico? Por meio da pesquisa. Beleza, pessoal?
avançando. A pesquisa sempre deve ser o recurso utilizado para construir e agregar conhecimento, certo? Então, como é que a gente chega no conhecimento só por meio da pesquisa? Tem outro caminho. Pois é o meio mais adequado para estabelecer uma base confiável de resultados. Então, eu quero provar que o computador, ele tem todo um sistema, né, de engrenagens, toda a engenharia por trás dele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que destrinchar ele, fazer pesquisas, né, buscar toda a análise do computador, de suas peças, para poder dizer como ele é feito, beleza? Então, somente por meio da pesquisa que a gente vai chegar no conhecimento, conhecer o objeto. E aí, Não, os sai objetivos não. dessa aula é Você o foi quê? pra onde, aí, amor? Você não botou, você foi por nota máxima. Bote aí de novo. Daniela só chega atrapalhando a aula. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Vamos lá. E aí é o seguinte, nessa aula, vocês vão estar compreendendo as vantagens da pesquisa na academia, né? E vendo também os tipos de pesquisa, certo? Vamos lá. Sempre em todo qualquer tipo de pesquisa, ó, o pesquisador deve o quê? Estar por dentro, né? Munição, a compreensão sobre os assuntos. Vinícius, Oi? Isso, muito. com licença aqui, tem como pedir pro pessoal aí de ligar o fone, porque tá atrapalhando um pouquinho aí. Pronto. Gente, vamos lá, ó. Desliguem os fones de vocês. E aí, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês ligam o fone, Vê beleza? se aparece esse som aí, não sei, porque no meu não tá aparecendo, não. Não, Daniela. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu não tô ouvindo nada. Ó, olha o microfonezinho aí de vocês, né? Acho que não precisa não de... Acabou de falar. É porque eu não tô Alô, ouvindo. todos ouvindo, né? Então, se eu pedir... Daniela, tá ouvindo? Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, vamos nessa. Então, em todo qualquer tipo de pesquisa, o pesquisador, ele deve munir-se, né, da compreensão sobre o assunto que somente a leitura e a busca por estudos poderão lhe proporcionar. Então, meu primeiro contato, né, eu estou buscando aprender, por meio de leitura, lendo um livro, uma revista, para ter primeiro esse contato com o tema, né? Então, mesmo que você esteja lidando com... Ô, Vini. Oi, Seu som tá horrível. viu? Tá dando um eco, alguém tá com o som ligado Tem alguém com o som ligado. Vocês têm o telefone de Daniela? Manda mensagem para ela. Vou mandar mensagem. Será que é o meu? Daniela? Oi? Pronto, tá me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo porque a Arnie ligou o notebook aqui no meu lado, aí eu consigo ouvir pelo notebook, pelo meu celular não. Ótimo. Então, vou fazer um pedido para vocês aí, ó. Eu pedi também para o pessoal aqui. Coloca o microfone no mute, porque aí para não ter eco, né? E quando vocês tiverem alguma pergunta, vocês liberam o microfone e me fazem a pergunta, beleza? Beleza. Pronto. Aí só falta a Daniela agora colocar no mute. Mas eu falo que não tá ouvindo. Pronto, vamos lá. Agora acho que está todos no mute aí. Gente, vamos avançando aqui, ó. Então, mesmo que você esteja lidando com várias questões específicas, sua análise vai requerer estudo. Não tem para onde correr, né? Vai ter que ter leitura, vai ter que ter produção de material para a gente ter o domínio teórico sobre o tema. Então, como é que a gente vai buscar compreender um assunto? A gente vai ter que ler, né? Tem que buscar livros, vamos ter que buscar revistas, artigos científicos, para a gente poder
conhecer o tema, né? Então, requer sempre estudos para a gente desenvolver qualquer tipo de pesquisa, certo? Então, o que a teoria ela faz? Ela lança luzes sobre a prática, ou seja, esclarece a realidade para que a gente possa compreender o funcionamento dela, certo? E a prática permite o quê? Ressignificar. O que é isso? Dar um novo significado à teoria ou mesmo transformar a teoria que já existe em novas teorias. A gente, como pesquisador, a gente pode desenvolver novas teorias a partir das teorias que já existem, né? Ou a gente vai criar uma nova teoria a partir do conceito de ressignificação, né? Dar um novo significado a uma teoria já existente. Então, a realidade ela é muito dinâmica, né? E as respostas que a ciência dá, elas são transitórias. O que se tem hoje, amanhã pode não ter mais, certo? Então, Jane, aí, que é enfermeira, ela pode bem nos ajudar nessa questão no seguinte sentido: um remédio que hoje funciona para determinada enfermidade, amanhã, por ter uma mutação no vírus ou numa bactéria, esse remédio não pode servir mais, né? Então, a gente vai ter que ter uma outra pesquisa, uma outra análise para a gente poder desenvolver a ciência. Correto, Jane? Correto. Então, vamos avançando. Tá tudo tranquilo até agora, né? Bem facinho. A gente está só reforçando alguns conceitos da aula passada. E agora, de fato, a gente entra aqui nos tipos de pesquisa. Ó, vamos lá. São esses tipos de pesquisas, a gente vai proceder à elaboração de Antônio Carlos Gil. Né? Em seu livro, ele vem classificando esse estilo de pesquisa. Então, nós vamos adotar a classificação por ele abordada, certo? Então, logo de início, a gente tem que deixar claro que existem inúmeras classificações, mas a classificação que a gente está adotando é a dele, que está presente também no livro digital de vocês, né, no KLS. Então, eu sempre estou colocando aí, ó, na frente, KLS, o ano e a página do livro, para vocês terem esse melhor contato, certo? Então, vamos lá. Para esclarecer esse tipo de pesquisa, Antônio Carlos Gil ele vem classificando as pesquisas com base em seus objetivos e nos procedimentos técnicos, certo? Que vão ser utilizados. Então, as pesquisas com base em seus objetivos, nós temos três: a exploratória, a descritiva e a explicativa, certo? Esses tipos de pesquisa, pessoas vão ver assim, uma infinidade de pesquisas aí, certo? Mas para melhor esclarecer no tocante à nossa busca por pesquisar, né? Então, qual vai ser o método que a gente vai utilizar para pesquisar um determinado assunto? Qual é o tipo de pesquisa que nós vamos utilizar para fazer um determinado trabalho, né? Então, o tipo de pesquisa é para isso, certo? E, como tem inúmeros tipos de pesquisa, o que nós vamos adotar é o que vem trazendo no livro de vocês, que é de Antônio Carlos Gil. Ele separa as pesquisas quanto aos seus objetivos e quanto aos procedimentos técnicos realizados. Quanto aos objetivos, nós temos a pesquisa exploratória, a descritiva e a explicativa. Tira aqui, ó, pesquisa exploratória. São pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. O que foi a Lua? Pesquisa. Perceba, o homem antes não conhecia a superfície da Lua, né? Ninguém tinha ido lá. Então, o homem foi à Lua. Ou seja, ele estava buscando aprimorar a sua ideia, a sua concepção sobre aquele assunto. Então, o que ele precisou fazer? Precisou explorar, né? Precisou criar uma maior familiaridade com o problema que ele tinha. Então, qual foi a alternativa que ele fez? Explorar a superfície da Lua. Então, o homem foi lá na Lua, né? E, na maioria das vezes, esse tipo de pesquisa ele se torna, né, uma pesquisa bibliográfica, um estudo de caso que nós vamos ver mais à frente. Quanto aos objetivos, nós temos também a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela visa o quê? Facinho,
descrever as características de determinada população ou fenômeno. Ou seja, ela vai buscar descrever a realidade. Tu não tá entendendo, tu tá fingindo que não tá entendendo. Eu tive tempo pra isso, vô? Não, tu falou que ia fazer na sopa. Não, Peraí, não. vai sair a tua voz lá na aula lá. Não tem problema, não. Não, tá cobrando. Gente, vocês estão me ouvindo agora? Eu dei mudo Tô ouvindo. aqui o microfone. Vamos lá. Então, vamos seguinte aqui, galera. Ó. E a pesquisa descritiva é isso. São pesquisas que visam descrever as características de determinada população, né? Ou seja, descrever a realidade. Né? Então, vamos descobrir a existência de associação entre as variáveis. Por exemplo, as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais, certo? Pesquisas de mercado, governamentais, são tipos de pesquisa que se encaixam nessa categoria. Então, vocês verem lá, pesquisa eleitoral, pesquisa de mercado, governamental, são pesquisas descritivas, né, que vão visar descrever a realidade, certo? Descrever determinada população ou fenômeno. E aí a pesquisa descritiva, ela surge, ela segue uma linha de ação, que consiste em observar, interrogar, coletar, analisar, registrar e interpretar. Então, nós temos técnicas de coleta de dados para pesquisa, usando questionários, né? Como é que eu vou coletar os dados de uma pesquisa descritiva? Vamos usar de entrevistas, questionários, levantamento de dados, abordagem de campo, formulários, testes diversos, né? Então, como é que eu vou coletar os dados da pesquisa descritiva? Temos aqui algumas técnicas, beleza? Vamos avançando. Outro exemplo. Quais as características de um determinado grupo em relação a sexo, faixa etária, renda familiar, nível de escolaridade? Tudo isso a gente vai buscar na pesquisa descritiva, né? Então, outro exemplo aqui, assim como pode acontecer uma experiência amorosa, por exemplo. Se ele me beijou é porque gosta de mim. Perceba a associação que eu acabei de falar para vocês aqui, descobrir a existência de associação entre variáveis, né? Então, a pesquisa descritiva, ela pode estabelecer relações essas variáveis, né? Ele me beijou é porque gosta de mim. Tem relação uma coisa com a outra? Quando a enzima A entra em contato com o reagente X e Y, a reação química entre os dois últimos triplica de velocidade. Ou seja, quando a enzima A em contato com o reagente X e Y, o que acontece? Né? Aumenta a velocidade da reação química entre os dois últimos. Então, perceba a relação de associação entre variáveis. Pesquisa descritiva vai também possibilitar essa experiência, certo? Outra questão, ao final de uma pesquisa descritiva, você terá reunido e analisado muitas informações sobre o assunto pesquisado. Então, a gente pode, numa pesquisa descritiva, a partir da técnica de coleta de dados, a gente reunir muitas informações sobre o assunto pesquisado. A diferença em relação à pesquisa exploratória, que nós falamos lá no início, é que o assunto pesquisa, ele já é conhecido, certo? A grande contribuição da pesquisa descritiva é proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida. Lá na exploratória, a gente viu que ainda o assunto não era conhecido, né? A gente falou, o homem que foi à Lua, ninguém tinha ido na Lua ainda. Então, ele foi explorar, né? O objeto ainda não era conhecido, né? O assunto pesquisa não tinha conhecimento. Já na descritiva, não. Ela já existe, o assunto já existe, o problema já existe, e na pesquisa descritiva tenta-se proporcionar uma nova visão a essa realidade que já é conhecida. Nós temos também a pesquisa explicativa. Vamos lá. Pesquisa explicativa. São pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Nem sempre é possível aplicar esse tipo de pesquisa em ciências sociais, né, por valer-se do método experimental que nós falamos na última aula. Esse tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Vamos lá.
Um exemplo, carro da GM. O que é isso? General Motors, né, é uma marca de carro. E aí, depois vocês podem até pesquisar na internet, tem um caso, né, um caso aí, que a gente pode exemplificar aqui no tipo de pesquisa explicativa, né, que ela vai visar o quê? Aprofundar o entendimento da realidade, explicar o porquê das coisas, a razão das coisas. E aí nós temos aqui, ó, esse caso aqui, uma carta que a General Motors, lá nos Estados Unidos, uma empresa, né, uma marca de carro, recebeu, né, de um cliente. Então, a General Motors recebeu uma carta de um cliente. E ele é retratado, né, esse caso é retratado na internet da seguinte forma. Abre aspas. A carta que o cidadão mandou lá para a General Motors, né? Vou ler para vocês aqui. Ele dizendo na carta. Esta é a segunda vez que eu mando a carta para vocês e não os culpo por não me responder. Eu posso parecer louco, mas o fato é que nós temos uma tradição em nossa família, que é de comer sorvete após o jantar. Repetimos esse hábito todas as noites, variando apenas o tipo de sorvete, e eu sou carregado de comprá-lo. Recentemente comprei um novo Pontiac, né, que é um carro, e desde então minhas idas à sorveteria se transformaram num problema. Sempre que eu compro sorvete de baunilha, quando saio da loja para voltar para casa, o carro ele não funciona. Sempre compro, se compro qualquer outro tipo de sorvete, o carro funciona normalmente. Os senhores devem achar que eu estou realmente louco, mas não importa o quão tola possa parecer minha reclamação. O fato é que estou muito irritado com o meu Pontiac. Então, resumindo para vocês aqui, ó, o cidadão, ele comprou um carro, né? E sempre quando ele ia à sorveteria comprar um sorvete de baunilha, que já era uma tradição na família dele, com esse carro, e aí quando ele saía da loja e para voltar para casa, o carro não funcionava. Se ele comprava qualquer outro tipo de sorvete, o carro funcionava normalmente, né? E aí, vocês já ouviram essa história em algum lugar? Não ouvi. Não, Não, também não. não, Interessante. nunca ouviu não. Vou explicar para vocês. Eu ouvi na faculdade, Vinícius. Foi? Aí, ó. Eu fiz engenharia. Já vi esse caso, tá Aí eu vendo? já sei dessa história. Aí, que legal. Então, vamos lá. Ela vai explicar um pouquinho sobre a pesquisa explicativa, não vai estar dizendo, né? Vamos nessa. Ó. Aqui. Pronto. E aí, o que aconteceu, né? O dono da General Motors, ele viu um burburinho muito grande na empresa, né? E falou, rapaz, o que está acontecendo? O que esse povo está dando risada aí? E aí foi comentando com outro, chegou lá na presidência da General Motors, né? E aí ele falou bem assim, rapaz, interessante. Vou mandar um engenheiro acompanhar esse caso. Aí ele foi e mandou um engenheiro, né, lá dos automóveis lá, responsável pela empresa, acompanhar esse problema desse carro Pontiac. E aí pronto, esse engenheiro foi e passou a acompanhar com esse senhor, né, que era dono do carro, todo o dia a dia dele, né? Aí ele foi lá, comprou sorvete de chocolate, de morango, né, que eu tô dando incrementada, e não deu nada. Quando comprou de baunilha, né, o cara chegou com o carro, parou, estacionou o carro, comprou o sorvete de baunilha, quando voltou, o carro não funcionou. Aí o engenheiro falou, rapaz, esse negócio aqui é sério. Que a gente... Alguma coisa está dando de errado. Por que quando ele compra outro tipo de sorvete não dá problema, e só quando compra o de baunilha dá problema, né? Aí o que o engenheiro fez? Não, vamos tentar explicar as razões desse problema aqui. E aí, pessoal, o que o engenheiro descobriu? Ele descobriu que o sorvete de baunilha ele ficava logo à frente da loja de conveniência. E os outros tipos de sorvete, os outros sabores, ficavam mais ao fundo. Então, quando o cidadão chegava com o seu carro, né, e estacionava na frente da loja de conveniência lá e buscava o sorvete de baunilha, não tinha tempo do carro esfriar, né? E aí estava tendo algum probleminha lá na combustão do combustível, no combustível do carro, né? Num processo de combustão lá do veículo. Então o carro não esfriava e aí ele demorava de ligar, né? Quando ele comprava outro sabor de sorvete, que era mais longe da entrada da loja, o carro funcionava porque ele esfriava, certo? E aí o engenheiro, pronto, desvendou o problema, né? E foi comunicou lá para
o dono da GM, né? E aí deram um carro novo para esse cidadão, consertaram o carro dele. E por isso, né, por causa dessa explicação das razões do problema, conseguiu-se resolver todo um problema, né, em todos os carros Pontiac da GM, né, da General Motors. Então perceba a importância desse tipo de pesquisa, né? E aqui Antônio Carlos Gil vem dizendo que a pesquisa explicativa tem como objetivo identificar fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de fenômenos. Então o carro não estava funcionando, né, num espaço de tempo. Por quê? Aí o engenheiro foi e explicou. Então esse tipo de pesquisa é a que mais aprofunda o conhecimento da realidade. E por isso mesmo ela está fortemente, né, fincada, calcada em métodos experimentais. Então o engenheiro foi experimentando, né, foi experimentando algumas situações para chegar até o problema, né, que ele desvendou. Foi isso, Daniela, esse caso mesmo? Mais ou menos. Isso. Não sei se ela está ouvindo, né? Mas vamos lá. Tá ouvindo, pessoal? Sim, estamos ouvindo. Sim. Pronto. Eu estou ouvindo também. Eu também estou ouvindo. E tem vendo até o console também. Pronto, ó. Então, nós já falamos. Pronto. E nós já falamos sobre essa parte da classificação das pesquisas quanto aos objetivos, né? A pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Lembrando, gente, que a gente não tem como, né, explicar profundamente todos os tipos de pesquisa, porque são inúmeros tipos de pesquisa, né, e nosso tempo também é muito reduzido. Então, o que eu sugiro? As bibliografias complementares, né, além do livro de vocês, está pesquisando um pouquinho mais sobre esse tipo de pesquisa. Mas no início aqui a gente precisa apenas desses conceitos. Vamos lá. E a próxima análise é no tocante ao tipo de pesquisa, né, quanto aos procedimentos técnicos realizados, ou seja, como planejar a pesquisa, né, como a nossa pesquisa ela vai acontecer. E existem dois grandes grupos de delineamento, né, o grupo que se vale de informações impressas, são livros, revistas, documentos eletrônicos, e o grupo que vai se utilizar de informações por meio de pessoas ou experimentos, né? Nós temos aqui o primeiro grupo, a pesquisa bibliográfica e documental. No segundo grupo, a experimental, a pesquisa ex post facto, levantamento, estudo de caso, pesquisação e pesquisa participante. Vamos lá. Quanto à pesquisa bibliográfica, é aquela que vocês já conhecem, né? Aquela que nós até indicamos e é que é mais trabalhada na nossa graduação, né? Aquela que é desenvolvida com base em material, né, que já foi sistematizado. Livros, artigos científicos, pesquisas elaboradas, né, periódicos, pesquisas que já foram publicadas, certo? Então, todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, né? Então, não tem como a gente partir de um zero, né? A gente vai ter que buscar em livros, na bibliografia complementar, esse material, né, que já foi elaborado por uma outra pessoa que já pesquisou sobre aquele assunto, né? Então, a gente não vai partir do nada, né? Então, todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, beleza? É bastante comum em estudos exploratórios, né? A partir do estudo exploratório a gente tem como, geralmente é gerado uma pesquisa bibliográfica, né? Uma pesquisa documental. Avançando, nós temos a pesquisa documental, né? Fontes documentais para a construção de algum entendimento sobre o objeto que está sendo estudado, né? Vale-se normalmente de material que ainda não recebeu tratamento analítico, ou outras fontes documentais, tais como publicações de diário oficial, ata de reunião,
documento pessoal, né, do seu documento de identidade, a CNH, fotografias, tudo isso precisa documental. Diário oficial do Estado, Diário oficial da União, Diário oficial do município, tudo isso são documentos, né? Ata de reunião, ata de reunião em condomínio, ata notarial, tudo isso são documentos e esses documentos, né, a gente pode fazer também a pesquisa documental, né, a partir desses documentos. Nós temos também a pesquisa experimental. São pesquisas que, a partir de determinado objeto de estudo, ela seleciona variáveis capazes de influenciá-lo, né? Ou seja, por meio de experimentos, de controle, observação, que vamos podendo fazer, analisar esse tipo de pesquisa, né? Então, os teóricos das ciências sociais e humanas afirmam que os fenômenos sociais não são passíveis a esse tipo de condição, né? Alguns teóricos dizem que a pesquisa experimental é voltada mais às ciências exatas, né? Às ciências biológicas, não às ciências sociais. Na pesquisa experimental, temos hipóteses indutivas, ou seja, vamos testar as hipóteses que só podem ser confirmadas por dados e informações futuras, decorrentes da experiência. Em outras palavras, pesquisa experimental, o pesquisador tem controle e possibilidade de manipular dados para obter novas informações, certo? Diferentemente dessa pesquisa aqui, ex post facto, que não está dizendo após o fato. Ou seja, na experimental, as hipóteses são indutivas, ou seja, para o futuro. O pesquisador ele tem como manipular os dados para obter novas informações. Já aqui na ex post facto, o fenômeno ele já ocorreu, né? Esse tipo de pesquisa vai buscar estabelecer relações entre as variáveis e essas consequências sobre o objeto passado, sobre um fenômeno que já ocorreu, certo? Então, o pesquisador vai identificar situações que se desenvolveram naturalmente e trabalhar como ela se estivesse submetida a controle. Exemplo, cena de um crime, certo? O crime, perceba, ele já aconteceu. E todas as evidências, os dados, informações, variáveis, podem comprovar se o crime ocorreu e como ele ocorreu, né? Então, cabe ao pesquisador a tarefa de investigar as causas, identificando as possíveis variáveis envolvidas e verificando se tem relações ou não. Então, lá na cena do crime, né, o perito, por exemplo, ele vai investigar as causas da morte, né? As causas daquele crime, né? Saber se tem alguma correspondência com a pegada que foi achada lá, ou com o vaso que foi quebrado, né? Se teve digital. se prejudicou a cena do crime ou não. Então, toda essa análise, ela pode ser feita também na pesquisa ex post facto, ou seja, após o fato. Essas são chamadas hipóteses abdutivas, né? Ou seja, os fatos já ocorreram e estão no passado, diferentemente da pesquisa experimental. Nós temos também o estudo de corte, comum na área da saúde, né? Um grupo de pessoas, por exemplo, que tem alguma característica comum, constituindo uma amostra que vai ser acompanhada por um certo período de tempo para se observar e analisar o que acontece com ela. Então, determinado tipo de pessoas que têm uma condição pré-existente, né? Então, vai ser analisada se tem alguma característica comum entre elas, né? E aí vai ser acompanhada por um determinado tipo de tempo. Outro exemplo, que eu fiz para vocês aqui, pesquisar qual é a influência da utilização de dados animados como recurso didático para ensinar a noção de cidadania a crianças de ensino básico. Então, a pesquisa ia escolher uma turma que vai utilizar esse desenho animado como recurso didático, né? E uma turma que não vai utilizar, que é chamado grupo de controle. E aí nós vamos poder estabelecer uma comparação entre essas duas turmas, né? Saber, né, qual é a influência do desenho animado no ensino de noções de cidadania à criança, ou
se não tem influência. Então, esse estudo de corte, ele visa, né, essa análise muito comum, acompanhando, né, esses grupos de pessoas, né, analisar e observar o que acontece com elas. Avançando, nós temos também as pesquisas do tipo de levantamento, né, que tem característica principal aí, a obtenção das informações consideradas relevantes pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento vai se pretender conhecer. Né, muito útil para a pesquisa de opinião, pesquisa de atitude, né, mas ela é muito pouco indicada para os problemas sociais complexos, né? Então, ela não é indicada, né, quando se busca estudar um problema social muito complexo, porque ela é mais superficial, né? É obter informações que naquele momento é relevante para a interrogação das pessoas diretamente. O levantamento tem como característica principal a interrogação das pessoas sobre um determinado assunto por meio de um questionário. A técnica de coleta de dados aí no levantamento é um questionário. Quando todas as pessoas são interrogadas, nós temos um levantamento censitário parametrizado. A gente tem uma noção real da pesquisa. Agora, quando um grupo de pessoas é pesquisado, né, apenas algumas pessoas, nós temos uma amostra. E aí nós teríamos um levantamento por amostragem ou estatístico. Né? Por exemplo, pesquisa eleitoral. Né? Não temos como ouvir o Brasil todo, né? Mas aí se faz pelo critério de amostra. Né? Um levantamento por amostragem e aí começa a definir os índices, né, de aprovação de um governo, de intenção de voto, certo? Os dados coletados são transformados em números, né, e após essa análise, eles geram conclusões que são generalizadas para todo o universo de pesquisa. Né? Um exemplo aqui foi as pesquisas de eleição. Estudo de campo, você já deve ter ouvido muito, né? Eles vão focar em uma comunidade, esse tipo de pesquisa, né, sendo desenvolvida por meio de observação direta das atividades do grupo. Lembra que eu falei para vocês na última aula, a observação como início do processo de conhecimento, né, do método de pesquisa, tudo começa com a observação. Então, o estudo de campo também começa pela observação. Né? Vai se estabelecer uma comunidade, né, uma cidade, ou a gente pode definir também uma pesquisa numa faculdade, numa escola, de uma turma de quinta série, então, ou de ensino médio. Então, perceba que vai focar em determinado grupo de pessoas. Né? E aí, desenvolvida por meio da observação direta das atividades desse grupo, certo? Realizando entrevistas, estudando as características, né? As questões que são inerentes ao objeto de pesquisa. E aí tem-se uma investigação profunda, né? Uma observação profunda também do fenômeno que está sendo estudado. Uma vantagem, né, que a pesquisa de campo, ela, em relação ao levantamento, que nós vimos no último tipo de pesquisa, é o fato dela ser mais econômica, né, por não requerer equipamentos especiais de coleta de dados. No entanto, uma desvantagem é o tempo que se demanda para a realização, que é muito superior ao levantamento. Aqui no levantamento, pessoal, vocês vão ver que ela é mais simples, certo? Ela interroga as pessoas diretamente, por meio de um questionário, por exemplo, e aí pronto. Já no estudo de campo, não, demanda muito tempo, muitas análises, né? O pesquisador muitas vezes fica dias numa cidade, né? Eu tenho um colega que ele é biomédico, e aí ele ficou, acho que foi 2 meses numa cidade aqui da Bahia, pesquisando sobre genética, né? Um estudo de campo, com um determinado grupo de pessoas. Então, é um tipo de pesquisa que demanda muito tempo, certo? Nós temos também o estudo de caso, pesquisas que vão visar, analisar exaustivamente uma situação dentro do seu contexto real.
objetivo desse tipo de pesquisa é o detalhamento de um ou poucos objetos que tenham as mesmas características, com vistas a serem considerados como um caso. Nem sempre os estudos são conclusivos. Uma das principais críticas em relação ao estudo de caso é o de que os resultados obtidos têm validade apenas para o caso e não podem ser generalizados. Eu falei para vocês que uma das características do conhecimento científico é ele ser generalizado, ou seja, oponível a todos. No entanto, no estudo de caso, como ele fica bastante restrito a um caso específico, ele não pode ser generalizado, né? E nesse tipo de pesquisa, vai visar o quê? Exaustivamente uma situação, né? Analisar, na verdade, exaustivamente essa situação dentro do seu contexto real para se chegar no seu objetivo. Né? Então, o objetivo é detalhar todos os objetos que são pesquisados, né? Com suas características, para ser considerado como um caso concreto. Né? Nós temos também a pesquisação, que é quando o pesquisador ele se envolve na pesquisa, né? Se tem o envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema pesquisado, na verdade no problema investigado, né? Para ver a resolução desse problema coletivo, certo? Então esse tipo de pesquisa é objeto de muitas críticas porque os teóricos afirmam que não é possível a objetividade requerida aos estudos científicos porque o pesquisador participa, né? Então tem um envolvimento do pesquisador na pesquisa e aí por isso não se tem uma objetividade, é o que alguns teóricos afirmam. Então na pesquisação se tem o envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema que está sendo investigado, certo? E aí as críticas que se tem a ela é especificamente em relação a isso, né? A participação do pesquisador. Nós temos também a pesquisa participante, que muito se parece, e aí considera até igual à pesquisação. No entanto, alguns teóricos afirmam que a diferença que se tem é que eles fazem, né, baseado principalmente na afirmação de que a pesquisa participante tem um cunho transformador, né, envolvendo a distinção em ciência popular e ciência dominante. Mas, enfim, tudo a mesma coisa. Então, a pesquisa participante como a pesquisa-ação, certo, pessoal? Então, com base nessa análise, fica claro que vamos precisar definir um tipo de pesquisa para o nosso trabalho, né? Enfim, se a gente for fazer um artigo científico, a gente vai ter que definir um tipo de pesquisa. Então, por exemplo, eu quero fazer um artigo científico sobre as novas alterações na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, né, sobre as alterações. O que eu vou fazer? Um tipo de pesquisa que eu posso fazer é a pesquisa bibliográfica. Né? Vou pesquisar alguns autores, o que os autores da área trabalhista falam sobre as alterações que teve na CLT. O que eu posso fazer também? Posso fazer um tipo de pesquisa documental, analisando, né, as últimas alterações na consolidação da lei do trabalho, o que diz a Constituição. Enfim, então, a gente, por esse quadro aqui, deixa inúmeras opções ao pesquisador, vocês no caso, para se definir o tipo de pesquisa que vocês querem para o trabalho de vocês, beleza? Vamos lá. E, gente, depois de visto todo esse tipo de pesquisa, é necessário a gente analisar o objeto que vai ser estudado, né? E o objeto que vai ser estudado é o assunto principal, né? É o assunto primordial da nossa pesquisa. E ele não vai aparecer assim fácil para a gente, né? A gente vai ter que lutar, a gente vai ter que ler, vai ter que estudar muito para chegar nesse objeto. E a melhor forma de delimitar esse objeto é a gente definir com muita clareza qual o tema que nós vamos pesquisar. Né? Veja que o tema ainda não é o problema. Né? O tema, eu quero falar sobre o novo Código de Processo Civil. Pronto. Beleza. A partir daí eu vou querer começar a definir qual objeto dentro do novo Código de Processo Civil que eu quero estudar. Né? Vou começar a delimitar o meu tema. Mas vamos no passo a passo aqui. Isso aqui tudo eu já falei para vocês, né? Que para a realização da pesquisa a gente tem que definir uma tipologia, né,
qual a tipologia que vai ser utilizada, né, qual o tipo de pesquisa, e está vinculado ao objeto que será estudado. Falamos também que o objeto, né, ele não aparece de forma assim, imediata, a gente tem que compreender, tem que ler, tem que estudar, né, e a melhor forma de definir o objeto é ter clareza sobre o tema que nós vamos pesquisar, certo? O tema é o assunto central sobre o qual pairam muitas dúvidas, mas que, por sua generalidade, ainda não permite uma investigação precisa. Então, eu quero falar sobre o novo Código de Processo Civil. Ainda é muito vago, né? Não tem uma especificidade, né? Ainda eu não posso definir o que investigar, mas eu sei que eu quero falar sobre o novo Código de Processo Civil, né? Tem mais de 1000 artigos o novo Código de Processo Civil. Então, como é que eu vou falar sobre ele? Eu tenho que definir, né? Então, como definido o tema, né, que é o assunto central, né, a gente precisa, após definir o tema, delimitar, que é o que? Colocar dentro de um limite que torna possível a pesquisa, né? Então, é impossível fazer uma pesquisa sobre todos os artigos do novo Código de Processo Civil. A gente tem que delimitar. Pronto, eu quero falar sobre o princípio da cooperação das partes, lá do artigo 6º do novo Código de Processo Civil. Pronto, não? Já delimitei, né? Já coloquei dentro de um limite a minha possível pesquisa, certo? Então, outro exemplo aqui que o livro de vocês traz, ó. Imagine que você pretende investigar sobre a administração pública. Se não delimitar o local, tempo e abordagem teórica, vocês vão ficar, ó, dando voltas com os inúmeros levantamentos em face e amplitude do tema. Então, eu quero falar, Vinícius, sobre administração pública. Só que a administração pública tem uma enormidade de assuntos. Orçamento, orçamento governamental, pronto, administração pública municipal, estadual, federal, né? Então, se a gente for coletar todos os dados de administração pública, a gente não vai ter como fazer essa pesquisa, né? Muita coisa. Então, depois do tema, a gente tem que delimitar, a gente tem que criar um limite para a gente fazer essa abordagem teórica. O tema é o assunto que se deseja estudar, pesquisar. Escolher o tema significa, primeiro, selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as possibilidades, as suas aptidões, o seu gosto, né? Aquilo que você está propondo para fazer um trabalho científico. Poxa, mas eu tenho afinidade mais com o direito penal. Ótimo. Vai pesquisar sobre o direito penal. Mas eu tenho intimidade mais com o direito eleitoral. Pronto. Vai pesquisar sobre o direito eleitoral. Mas, poxa, eu tenho intimidade mais, tenho uma aptidão maior com o direito processual penal. Ótimo. Vai enveredar, então, pela área do processo penal. Então, é preciso, de início, selecionar qual assunto, né, que você vai querer pesquisar de acordo com suas inclinações, de acordo com o seu gosto, com suas aptidões. Depois, encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condições de ser formulado e delimitado em função da pesquisa. Então, vou dar um bom exemplo para vocês. Eu fiz um artigo uma vez sobre o impacto do novo Código de Processo Civil no processo penal. Então, perceba, ó, meu tema, processo civil no processo penal. Mas, poxa, Vinícius, está muito grande, né, esse seu tema. Não está delimitado, né? E agora eu vou começar a delimitar. Então, escolher o assunto, né, tema. Então, a escolha de um assunto, né, onde foram já publicados estudos, né, possibilitando ter essa nova abordagem do tema. Então, ele deve ser preciso, bem determinado e específico. Pensei, né? O que será explorado para minha pesquisa? Então, o tema responde essa pergunta. O que vai ser explorado, né? E o que eu fiz? Voltando aqui para vocês, né? Eu falei, pronto, eu quero pesquisar sobre os impactos do novo Código de Processo Civil, que foi editado em 2015, né, no processo penal. E eu falei, eu tenho que delimitar, porque senão vai ficar muito grande, muito vago. E é uma área que eu gosto, é a área processual. E eu falei, pronto, eu quero pesquisar sobre a produção de provas, né? Já comecei a delimitar. Depois eu falei, ó, pronto, eu quero, né, sobre o artigo 9 e 10 do novo Código de Processo Civil, que fala sobre contraditório, o princípio do contraditório, o princípio de ampla defesa, né? No artigo 156, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então percebam, eu falei, ó, qual o impacto
do artigo 10 do novo Código de Processo Civil, no artigo 156, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então, pessoal, perceba a delimitação do meu tema. Eu saí de uma coisa gigante, que era o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, tem inúmeros artigos, e fui delimitando, e cheguei nesse meu tema, né? Na delimitação do meu tema, que foi o que? A aplicação do artigo 10 do novo Código de Processo Civil no artigo 156 do Código de Processo Penal. Então, eu acabei delimitando muito o tema, né, para ter a viabilidade de minha pesquisa, certo? Que foi fundada muito em pesquisa documental, em pesquisa bibliográfica, ok? Muito comum nas ciências sociais, ciências humanas. Passada essa fase, nós temos as hipóteses ou suposições. Falando na última aula que as hipóteses são o quê? Respostas preliminares, respostas provisórias, né? Hipóteses ou suposições, são a antecipação da resposta ao problema. Se este é formulado sobre a forma de pergunta, né? Se o problema é formulado em forma de pergunta, a hipótese é sob forma de afirmação. Vocês viram isso na última aula. A investigação é realizada de modo que se possa confirmar ou ao contrário, refutar a hipótese ou a suposição. Então, delimitei o meu problema, sempre em forma de pergunta. Depois achei uma resposta provisória, a hipótese, né? Então, a investigação é realizada para saber se a gente vai confirmar ou não, certo? Se a gente vai refutar essa hipótese ou se a gente vai confirmar essa hipótese, certo? Limitação do estudo, já falei para vocês, no momento que a gente vai explicitar para o leitor, né, o que fica dentro do estudo e o que fica fora. E aí o Vergara vem trazendo que, já que a realidade é extremamente complexa, por um lado, e histórica, por outro, não se pode analisá-la em seu todo, ou cuida-se apenas de parte dessa realidade. Então, a gente tem que fazer esse recorte, pessoal. A gente tem que delimitar o estudo, né? Não tem como compreender toda a realidade da nossa pesquisa, né? Porque ela é muito complexa. Na verdade, a realidade é muito complexa, né? A relevância do estudo. A gente tem que demonstrar também, a gente que eu falo, né, o autor do projeto, da pesquisa, ela tem que demonstrar, né, em que esse estudo é importante, né, na área que você está atuando, né, ou você está se formando, você quer fazer seu trabalho de conclusão de curso, você tem que dizer qual é a finalidade, qual é a relevância desse estudo, né? Vai agregar em algo para a formação acadêmica, para a sociedade em geral, né? Por fim, justifica seu estudo apontando-lhe suas contribuições de ordem prática ao estudo da arte na área. Então, vocês vão dizer qual a relevância que aquele tema tem, o estudo que vocês estão desenvolvendo tem para aquela determinada situação que está sendo estudada. Os termos, definição dos termos refere-se a uma pequena lista de termos chaves do estudo, como suas definições, como se faz em dicionários. Então, a gente vai colocar lá os termos, né, de acordo com o contexto que está sendo desenvolvida a nossa pesquisa, né, o significado desses termos, beleza? Aí, Vergara ainda afirma que, considerando-se que o mesmo termo pode ter significados diferentes para diferentes pessoas e contextos, o autor do projeto deve alertar o leitor para como determinado termo deve ser entendido em seu texto. Então, por exemplo, se a pesquisa é direcionada para a área de exatas, eu uso um determinado termo, um determinado contexto, né, que outra pessoa da área de humanas, por exemplo, pode ler naquele momento e não entender. Por isso que é necessário se ter a definição desses termos, né, uma pequena lista de termos-chave, para a pessoa, né, o leitor, poder conhecer e entender o significado daquela palavra naquele contexto, certo? Inicial teórico, né, como objetivo apresentar os estudos sobre o tema, ou especificamente sobre o problema, já realizados por outros autores, né? Então, a gente vai apresentar os estudos sobre esse tema a partir de outros autores. Mas, portanto, há uma revisão da literatura existente, no que concerne não só ao acervo de teorias e suas críticas, como também a trabalhos realizados que as tomam como referência.
Então, onde o autor ele vai revelar suas preocupações e preferências. Ó, a vertente que eu sigo já é, por exemplo, o marxismo. Não, já é o liberalismo. Né? Então, num trabalho, o autor vai revelar suas preferências, né? A opção que ele vai aderir na sua bibliografia consultada, né? Ou as discordâncias que com ela tem, ou os pontos que considera que precisam ser confirmados. Lacunas percebidas, discordâncias existentes ou pontos a ratificar permitem novas propostas, reconstruções, dão vida ao trabalho científico. Então, todas essas discussões no trabalho dá vida ao seu trabalho, né? Então, por exemplo, não se concorda com a teoria adotada no fundamentalismo, no marxismo, no liberalismo, né? Ou seja, vai ratificar um ponto ou vai discordar de outro ponto, né? Tudo isso trazendo as suas preferências, né? Na sua pesquisa, uma revisão da literatura que já existe, tudo isso na nossa pesquisa também, um ponto principal, um referencial teórico. Certo, pessoal? Alguma dúvida nesse momento aí? Eu não. Agora não. Tudo tranquilo, né? Facinho aqui. É mais leitura e entender os conceitos desse tipo de pesquisa. Não tem dificuldade. Aqui é bem o iniciozinho mesmo, que é para a gente conhecer os tipos de pesquisa, certo? Agora eu vou vocês deixarem o microfone ligado, que a gente vai fazer algumas atividadezinhas aqui, para ver se vocês estão craques mesmo, certo? A partir da aula de hoje, beleza? Beleza. Pronto, vamos lá. Tomara que não embola tudo aqui, mas vamos aqui devagar, ó. Eu quero que vocês digam aqui, quero que vocês respondam essa questão aqui, ó, que ela está presente até no livro de vocês, tá? No KLS. Vocês estão enxergando a questão aí? Não, Não está enxergando, não? eu ainda não. 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 Eu também não. O meu aqui também não aparece, não. Nem o meu, nem o de Yasmin. Vou colocar agora. Não. Apareceu. Abriu? Aham. Enquanto estava passando a aula lá, vocês estavam enxergando os slides, né? Tava. Agora sim. Tava, Agora tá aparecendo os mas slides. agora não. Tá aparecendo o Agora eu slide tô aí? com o livro aberto. Um slide. O meu não tá aparecendo, não. O meu tá o PowerPoint. Tá aparecendo o slide aí? Tá. Pronto. Pra mim, não. O meu aqui não tá, não. Bom, se vocês não estiverem enxergando, o livro de vocês tem lá no slide 2, seção 2.2, as questões, né? Uma dessas já cai na prova, tá? Agora foi. Foi, apareceu? Apareceu. Pra mim apareceu. Agora apareceu. Beleza. Dê uma lida aí, ó, nessa primeira questão. E me diga aí qual é a alternativa que vocês acham, né? 5 minutinhos aí pra gente fazer, bem fácil. Enquanto tá lá no livro. Agora eu não tô nem vendo nem ouvindo. Pronto. Tá me ouvindo? Estão vendo, gente, o slide? Eu tô. A qualidade aqui tá péssima. Não tô conseguindo ver muita coisa, não. Sim, tô ouvindo o slide. O meu não aparece o slide. E nem tô ouvindo você. Tá ouvindo agora? Agora eu ouvi. Ótimo, é porque eu não tava Mas falando não tô nada. vendo. Pronto, ó, eu compartilhei a tela aqui com vocês, né? Então dê uma olhadinha aí no sistema de vocês, porque algumas pessoas estão vendo. Veja aí se não tem alguma opção desativada. Pra mim tá aparecendo legal. Ótimo, perfeito.
Vamos lá tentar responder essa questãozinha aí. Quando vocês responderem, vocês me falam, tá? Acredito que seja D, viu, professor? D? Beleza. Não é D, D, né? D, dado. Já anotei aqui mesmo. Eu também acho que é D. Eu também radei. D também. Beleza. Mais 2 minutinhos aí. Tem hora que fica bom, tem hora que fica ruim. Eu acredito que seja B. Letra B. B de bola. Quem foi que falou aí? Catarina. Também acho que ela estudou. Tá bem horrível o áudio. Tá bem? Pô, agora pra mim ficou ruim também o áudio e sumiu aqui a coisa. O slide. Não mexi em nada aqui, tá bem? Pronto, agora sim. Pronto. Não, agora deu agora ruim de novo. Tá aparecendo tudo pra mim. Tá aparecendo ainda a questão pra vocês? Não, professor, tá sendo distorcido. Pra mim. É, pra mim também. Não sei se é a minha qualidade da minha internet. não Letra sei. D. Beleza. Desejado. Vou tirar e vou colocar novamente, tá? Só um momentinho, pra ver se muda aí aqui algum. Tá bom. Tá enxergando aí? Apareceu agora a tela do PowerPoint. Pronto, vai aparecer a questão? Mesma coisa, Sim. professor. Aí Eu acho que é a B, professor. B, né? Beleza. Não consigo não, mãe. E agora tá melhor? Para mim tá ótimo. Beleza, então vamos lá. Ó, a primeira questão aí. A realização de uma pesquisa requer necessariamente o estudo de fontes bibliográficas, sem que isso represente que a pesquisa seja do tipo bibliográfico. Ou seja, todo tipo de pesquisa, como eu falei para vocês, a gente vai partir de um ponto, né? A gente não tem como começar do nada. O que a gente vai fazer? Começar a ler um livro, né? Ver um artigo, ter ciência sobre uma determinada situação. Mas isso não vai representar que a pesquisa ela vai ser do tipo bibliográfico. Né? O que justifica a necessidade da leitura dessas fontes? Vamos lá. Para se ter certeza de que a opção para outro tipo de pesquisa foi adequada. Vamos lá. Obter maior conhecimento sobre o assunto, sem o qual se caminhará para o senso comum. C. Não há necessidade da leitura de material bibliográfico antes da fase final da pesquisa. D. O som tá estourando aqui, professor. Oi? Alguém deve estar com o microfone aberto aí. Vai desligando o microfone, pessoal. Não estou escutando. Pronto. D. Deixa eu desligar aqui o microfone de vocês. Espera aí. Você desligou o seu, Vini. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Pronto, eu estava desligando aqui o de todo mundo. Ver se melhor. Pronto. E aí a E diz assim, a leitura de fontes bibliográficas representa apenas o momento inicial de pesquisa, não havendo necessidade dessas fontes para etapas posteriores. Pessoal, quem respondeu a B acertou, tá? Eu. Acertou. Por quê? Por quê? Vamos lá. Por quê? Tá muito ruim o áudio. Muito ruim, muito ruim. Pera aí. Tá melhor agora? Pra mim tá bom. Gente, acho que deve ser a internet aí, viu, de vocês, porque tem gente que tá ouvindo limpo, tem gente que não tá. Para mim tá perfeito.
Então dá uma olhadinha na Agora net eu tô de vocês. escutando. Agora, Pra mim, agora pronto, ficou agora eu bom. tô escutando. Agora eu tô vendo e ouvindo. Beleza. A Beleza. Ó, internet tá atrasada. vamos lá. É porque quando junta muita Pra mim, gente, pra mim também tá muito ruim. deixa dá uma carga aí pesada, mas vamos nessa. Então vamos lá. Ó. O que justifica a necessidade da leitura dessas fontes, né, das fontes bibliográficas? O que justifica a leitura dessas fontes? Eu já falei para vocês logo no início, ó. Para se ter certeza de que a opção por outro tipo de pesquisa foi adequada? Não. Que não significa que eu começando a ler, né, a ter ciência das fontes bibliográficas, não significa que eu vou optar por aquela fonte bibliográfica, né? Já explicou na própria questão mesmo, no enunciado. B, para obter maior conhecimento sobre o assunto, sem o qual se caminhará para o senso comum. Essa é a certa, por quê? Porque se eu não ter, primeiro, uma familiaridade com a pesquisa bibliográfica, ou seja, com os livros, com os artigos, com as revistas científicas, eu vou dar minha opinião baseada no senso comum. Né? Então, para se ter maior conhecimento sobre o assunto, é necessário que a gente faça essa análise das fontes bibliográficas, certo? Sem isso, a gente vai descambar onde a gente vai cair no conhecimento do senso comum, beleza? Então, entenderam o porquê a B? Vamos lá para C agora. Não há necessidade da leitura de material bibliográfico antes da fase de análise final da pesquisa. Está errado, pessoal. Né? Há necessidade, sim, da leitura de bibliografia antes da gente chegar na análise de pesquisa. Né? O que a gente falou antes já explica também essa C. D. Toda pesquisa que se utiliza de fonte bibliográfica é do tipo bibliográfica. Portanto, caso o pesquisador opte por outro tipo de pesquisa, poderá deixar de fazer essa parte. Não, nem todo tipo de pesquisa que se utiliza de fontes bibliográficas é do tipo bibliográfica. O enunciado da questão já desmente isso. Né? Ele diz que a realização de uma pesquisa requer necessariamente o estudo de fontes bibliográficas, sem que isso represente que a pesquisa seja do tipo bibliográfico. Então, nem todo tipo de pesquisa que vai se utilizar de fonte bibliográfica é do tipo bibliográfico. Ela pode ser de levantamento, ela pode ser pesquisação, ela pode ser estudo de corte, certo? Então, por isso que também não é a D. A leitura de fontes bibliográficas representa apenas o momento inicial da pesquisa, não havendo necessidade dessas fontes para etapas posteriores. Errado. Depois, no nosso caminhar na pesquisa, a gente pode utilizar sim das fontes bibliográficas. Né? Ela não se exclui só apenas ao primeiro momento. Ela pode também ser utilizada a posteriori. Beleza? Entenderam essa primeira questão aí? Só sim, 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 sim ou não, não, não? Sim. Sim. Fácil, né? Vamos para a segunda questão. Sim. Sim. Pronto, responde para mim aí 5 minutinhos a segunda questão. Pra mim aqui não tá aparecendo, não. Pra mim também não. Pra mim, Tá aparecendo. pra mim também não. Sumiu tudo. Agora apareceu. Apareceu? Agora foi. Pra mim, não. Pronto, eu compartilhei agora. Agora apareceu. Beleza, vamos nessa. Vamos responder a 2 aí, rapidinho. Por favor. Sumiu de novo. Os outros estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Letra A. A. Pronto, já não. Bem fácil essa 2, né, velho? Também tô na A. Eu acho que é A também. Será? Será? Nessa. Mais 1 minutinho aí. Ou 2.
É A. Pessoal, rapidinho, tem alguma colega de vocês chamada Estela? Não. Que eu saiba, não. Vai entrar ainda, não? É, talvez ela vá entrar ainda. A Jéssica tinha comentado que ela iria entrar. Ah, certo, certo. Era de Livramento, eu acho. Ah, ok. Vocês receberam um e-mail que eu enviei para vocês ontem, né? No e-mail da turma. Recebi, professor. Tá no e-mail Sim. da turma. No final da aula eu explico direitinho melhor, tá? Vamos lá. Vamos fazer essa questão 2 aí, ó, bem fácil. Pode-se afirmar que a pesquisa é uma forma de execução do método científico. A relação entre o método e a pesquisa ocorre. Letra A. Porque a pesquisa é o meio para se construir conhecimentos científicos e o método é a ferramenta para que isso aconteça. Quem respondeu A aí, todo mundo? Todo mundo. Foi todo mundo. Vamos lá. Vai dar 1000 pontos para todo mundo agora. Aí, Vamos ver. B. Se todo mundo acertar, né? Vamos ver. B. Somente se houver um problema delimitado, sem isso não haverá pesquisa. C. Devido à necessidade de se realizar uma observação correta sobre os fenômenos, e é isso que o método proporciona. D. Nas ciências sociais, o método pode ser deixado de lado, pois não há como controlar as variáveis que interferem no fenômeno. Geralmente, mais por causa da postura do pesquisador do que de uma necessidade da pesquisa. Gente, quem marcou a A, sinto dizer... Mentira, todo mundo acertou, tá? Todo mundo acertou aí. Vai cair na prova uma questão dessa, beleza? Pode colocar uma questão dessa na prova? Não se aproveite porque a gente está de longe, não, tá? Pode colocar uma questão dessa Pode na prova? colocar, professor. Então, beleza. Vou deixar ela aqui já para a prova de vocês, tá? Gente, Pode questão... deixar, inclusive, só uma questão. Só essa, né? Essa aí. Beleza. E aí, por fim, vamos fazer essa questão 3. Tá enxergando a 3? Ainda não. Sim. Sim? Sim. Eu já tô também. Ainda não. Eu digo não. Vou tirar e colocar de novo. Já. Foi? Ainda não. Ainda não. não. Pra mim não tá aparecendo, não. Agora foi. Foi? Agora saiu. Tá de novo. O trânsito aí, peraí. E agora? Pra mim tá parecendo normal. Mais ou menos. Aqui ainda não. Aqui também ainda não. Aqui é verdadeiro, então. Vou esperar um pouquinho, daqui a pouco ela chega aí. Israel, chegou a 3 pra você, está olhando tranquilo aí? Isaías. Israel. Ah. E também não é nem Isaías nem Israel, poxa. É Renan. É Renan. É porque, Renan, eu tenho uma lista. Não, a gente tá vendo Isaías aqui. Eu só Não, é Renan. Eu vejo o primeiro nome da lista. Vamos lá, Renan. Você tá enxergando a questão 3? Estou enxergando normal. Pronto, vamos respondendo aí. Eu agora tô enxergando também. Beleza, vamos lá, gente. Eu ainda não. Daqui a pouco chega aí.
Quem tá vendo vai respondendo aí, e quem não tá vendo, daqui a pouco ela vai aparecer aí. Eu acho que é a letra Apareceu. Beleza. Quem foi que falou agora, hein? Catarina? Catarina. Quem falou qual letra? Letra E. Beleza, anotei aqui. Também estou na letra E. É de escola. De escola. Né? Vamos ver se vocês acertaram aí. Gente, uma dica, tá? Que eu vou dar para vocês. Respondam todas as questões desse livrinho de vocês, tá? O livrinho é muito bom. Responda também as questões do AVA, tá? Fica a dica. Hashtag fica a dica aí para vocês. Todos responderam? Vamos lá. Ó, posso corrigir, gente? Vai dando um sim aí. Quem terminou? Sim. Beleza. Vamos lá. Ó, diz assim, são 3. Analise as afirmativas a seguir em relação à classificação das pesquisas e identifique como verdadeiro ou falso. Primeiro, o estudo exploratório visa aumentar a familiaridade do pesquisador com o fenômeno ou ambiente que pretende investigar. Gente, verdadeiro, tá? O estudo exploratório, ele vai aumentar, né? Ou seja, tentar aumentar a familiaridade do pesquisador com o fenômeno ambiente que ele precisa investigar, certo? Num estudo exploratório, como nós já vimos, elas visam aprimorar a ideia sobre algum assunto, certo? E na maioria das vezes ela assume a forma de pesquisa bibliográfica, né, ou um estudo de caso. Então essa é a primeira questão aí verdadeira. Depois, a pesquisa descritiva interfere na realidade estudada para modificá-la, não satisfazendo em apenas explicá-la. Pessoal, é falsa. Na pesquisa descritiva, visa o quê? Descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre variáveis, né? Nós demos vários exemplos dessa pesquisa descritiva. Então, ela não vai interferir na realidade, ela vai descrever a realidade. Terceiro, o estudo de caso, né, então é falso, a segunda aí é falsa. Terceiro, o estudo de caso limita-se a uma ou poucas unidades, que podem ser compreendidas como uma empresa, um órgão público, como unidade. Gente, perfeito, correto, tá? O estudo de caso, como já falamos, elas visam analisar uma determinada situação exaustivamente, tá? Dentro do seu contexto, né? Então, o objetivo deste tipo de pesquisa é o quê? Detalhar, certo? Esse tipo de pesquisa, ela visa especificar, certo? Então, analisar exaustivamente um caso, beleza? Então, verdadeiro também. Então, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira verdadeira. E agora, nos resta a última. O estudo bibliográfico exige do pesquisador a vivência na comunidade escolhida para melhor compreender as regras e convenções que regem esse grupo. Que tipo de pesquisa é esse? Na última aí. Vocês colocaram falso, mas qual é o tipo de pesquisa nessa última assertiva aí? Em campo? Beleza, meu irmão. Isso, pesquisa de campo, que vai focar aqui em comunidade, né, observação direta das atividades da organização de entrevistas, né? Então, o estudo bibliográfico não é esse, certo? Beleza?
Gente, alguma dúvida, alguma dificuldade? Bem tranquilo a aula de hoje, né? Bem tranquilo. Bem Fácil. tranquilo. Eu passei de vocês uma atividade da ciência, e aí passei algumas questões, certo? Então a resposta é a letra E. Isso, letra E, VF, VF. E aí, eu mandei para vocês no e-mail, primeiro, contexto, né, o frágil império da ciência, e também passei algumas questões. O que eu vou querer de vocês? Que vocês enviem para mim as questões, né, em arquivo PDF, beleza? Para a gente poder fazer as ideias de vocês. Tem como repetir aí, porque eu não tô conseguindo escutar direito aqui, não. Repetir. Falou que eu não tô conseguindo escutar direito. Beleza, vou repetir. Tá ouvindo agora? Parece que alguém tá com o microfone aberto aí. Tá tendo Pô, interferência. não tô ouvindo nada, professor. Pronto, gente, dá um mute no microfone de vocês, que eu vou explicar agora de novo a atividade, tá? É o seguinte, vamos lá. Eu passei para vocês no e-mail da turma uma atividade, um texto em PDF chamado Frágil Império da Ciência. Então, eu quero que vocês deem uma lida nesse texto e respondam as questões que tá lá, que constam no corpo do e-mail, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder essas questões, né, aí no Word de vocês, transforma em PDF e envia por e-mail de volta para mim, beleza? E aí eu vou estar corrigindo e dando a pontuação para vocês, ok? Beleza? E eu vou estar lançando no AVA, Beleza. certo? Não tem dificuldade, bem facinho a atividade. Beleza, a gente vai passar. Pronto, aí quem não tem acesso ao e-mail, vocês colocam no grupo do WhatsApp da turma também, por favor, tá? Beleza, a gente vai passar. Tinha enviar que dia é isso? Pronto, ó, eu coloquei lá até que dia? Até amanhã, não foi? Como? Até amanhã, dia 1º. É bem fácil, e vocês respondem em 20 minutinhos. Show de bola. Dá pra Pronto. entregar até amanhã, né? Isso, aí vocês podem enviar por e-mail, tá? Tá bom, show de bola. Valeu, gente. E quem puder, fique em casa, tá? Se cuidem aí, cuida dos seus também. Valeu, até a próxima. E agora acompanhe a live lá no Instagram, tá? Da Pitágoras. Valeu, professor. Valeu, gente. Grande abraço. Valeu. Boa noite. Falou, boa Valeu. noite. Boa noite. Valeu, tchau. Tchau. Tchau, galera. Boa noite. Boa noite, gente.